A paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos falando sobre os comportamentos, né, temperamentos, e a gente vai falar hoje sobre o melancólico. O melancólico, ele é uma pessoa muitas vezes mais introvertida, uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais na dela. Não é uma pessoa muito falante, muito assim, muitas vezes é tido como uma pessoa antissocial, né? Muitas vezes é uma pessoa calma, não que não seja nervosa, pode acontecer também, mas muitas vezes é uma pessoa calma e uma pessoa paciente, né? O melancólico, ele tende a ser uma pessoa racional, uma pessoa que analisa muitas coisas, né? Tem um alto nível de exigência, uma pessoa que se cobra muito, e isso é ruim para ela, né? Porque ela se cobra muito, ela não aceita ela errar e não aceita que os outros errem. Então, muitas vezes, quando a gente tem um conhecimento de que uma pessoa é assim, a gente identifica que ela é melancólica. Se você convive com uma pessoa que te cobra muito, entenda que muitas vezes ela tem esse tipo de comportamento, que ela é esse temperamento, que ela é melancólico. Porque ela não aceita errar e ela não aceita que os outros errem. Às vezes você pensa, nossa, que exigência, que pessoa chata, né? Às vezes a pessoa tem uns pais assim, fala, nossa, mas que dificuldade e tal. Então, para entender que a pessoa, ela é assim, é o temperamento dela. É claro que as pessoas, de tudo que a gente tem de defeito que prejudica o outro, a gente tem que procurar tratar. Só que quando você lidar com uma pessoa que é assim, você tem que procurar entender aquele comportamento que ela tem, porque é um temperamento. É difícil para ela mudar, porque é o jeito dela. Mas assim, não é aquela coisa de, eu sou assim, não vou. Não. Tudo que a gente tem, que a gente percebe que prejudica alguém, a gente tem que procurar mudar no Senhor. Ainda mais se a gente sabe que o Senhor não se agrada daquilo, né? É uma pessoa que tem uma dificuldade de perdoar, tá vendo como é um comportamento que tem umas coisas ruins, né? Um defeito é a dificuldade de perdoar. Ela retém muito quando a pessoa fala algo pra ela, ela pega aquilo e ela pensa, será que tá falando isso por causa disso? Tal, por que será que falou isso? Então, uma pessoa que você, quando você identifica que a pessoa tem dificuldade de perdoar, ou você identifica que a pessoa pega aquilo que você falou e depois joga numa discussão, que a pessoa, muitas vezes as pessoas fazem isso, mas essa pessoa ela tem uma tendência de guardar algo, tentar se vingar, uma pessoa que é vingativa, a pessoa que tenta jogar aquilo na discussão, a pessoa que é difícil de perdoar, muitas vezes é que tem temperamento melancólico. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas, do que você fala para ela, a maneira que você a trata, porque tem gente, por exemplo, que é muito brincalhão, né? A pessoa que às vezes tem um comportamento mais espontâneo, não presta atenção, fala, não falei por mal, né? Falei normal, tal, mas mesmo que você não fale por mal, a pessoa tem um temperamento que ela retém. Então vai ter uma difícil convivência aí. Então, se você é uma pessoa mais sanguínea, por exemplo, uma pessoa mais, né, alegre e tal, você tem que tomar muito cuidado na convivência com o melancólico, porque ele retém muitas coisas. E muitas vezes que você não fale na maldade, a pessoa pensa que é na intenção. Então você tem que se vigiar. Então, quando a gente identifica, fica mais fácil. Que seja para a glória de Deus, né? Segurar o seu temperamento mais emocional, né? Mais assim, alegre, no sentido das brincadeiras, do que você faz com a pessoa, da maneira que você fala, para não causar problema aí no relacionamento, né? Só que a pessoa que melancólica, uma pessoa que é assim também, muitas vezes ela é uma pessoa para baixo, é uma pessoa mais triste, né? Fica triste muito fácil. Então, às vezes você conhece uma pessoa que é muito triste, tá? É o temperamento, né? Não é nenhuma dificuldade, não é porque a pessoa é antissocial, é mais assim. Muitas vezes uma pessoa que é assim, ela não gosta muito de sair, ela fica muito sozinha, ela gosta de estar sozinha, ela se sente bem sozinha. E às vezes a gente pensa assim, a pessoa não quer saber da gente, tal, não é, porque ela é assim. E não por isso a gente tem que excluir a pessoa. Paulo nos orienta que a gente tem que estar em comunhão com as pessoas, né? O Senhor usa a vida dele para falar isso. E a gente tem que procurar estar mesmo com a pessoa que é melancólica, envolvê-la, não obrigá-la, porque ela não gosta de estar junto, ela se sente bem sozinha, então é o temperamento dela, mas não excluir. Tipo, então não convido nunca para festa nenhuma, né? Porque assim, a pessoa, por falta de estar sozinha, gostar de estar sozinha, mesmo assim ela quer que o convite seja feito, mesmo que ela não quer ir, porque ela quer saber que ela é amada e que a pessoa se importa com ela. Interessante, né? Então, assim, se você chama a pessoa e ela não vai, mesmo assim chame, porque o fato de você chamar, ela se sente amada por você, mesmo que ela não vá, porque o temperamento dela faz com que ela não queira ir. Ela tem essa dificuldade de estar junto, da convivência. Mas você não chamar, ela vai se sentir magoada, porque ela observa muito, porque ela é muito analítica. Então ela vai pensar assim, a pessoa não me chama para ir para tal lugar, não sei o que. Não, mas você chame, porque ela se sente amada quando você a chama. Entendeu? Então, essas coisinhas assim são preciosidades, coisas que se você faz, Deus se alegra muito, porque você está se importando em amar o próximo, você está se importando em amar o próximo por causa dele, né? Porque lá em Mateus 22:38 diz, né? O segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente quer ser bem tratado, a gente tem que tratar o outro também. Mas a gente tem que, muitas vezes, procurar entender o temperamento dela para amar ela de uma maneira profunda, para amar da maneira que o Senhor quer.
para compreender, para não guardar raiva, para saber que é o temperamento da pessoa e viver bem com ela, né? Então, assim, é um exercício para nós isso, né? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo para a glória de Deus, né? E eu vejo isso muito na minha avó. Minha avó, ela aprendeu a lidar com as pessoas, né? Que pela graça de Deus, né? Ela aprendeu, né? Ela tem essa bênção de ter convido muitas pessoas, assim, e saber que cada um tem a maneira de viver e ela né, de ser, e ela sabe respeitar isso, né? E a gente pode aprender também com essas pessoas que são mais velhas, né? O ancião já tem lá a facilidade de saber lidar com as pessoas. Então, que a gente possa procurar isso para a glória de Deus, fazer, entender um pouco mais do outro, né? Para que a gente possa se amar, né? Como a nós mesmos, né? Que a gente possa fazer a vontade do Senhor, né? Em estar junto, né? E viver para a glória de Deus. Deus abençoe.